Olá amigos! Nos últimos dias o Sri Lanka está em crise e hoje as coisas ficaram tão ruins que eles declararam calote na dívida nacional. Então o que aconteceu? Por que este país está insolvente? Vamos descobrir os principais motivos neste vídeo. Os manifestantes do Sri Lanka tentaram atacar a residência do presidente e foram respondidos pela polícia com canhões de água e gás lacrimogêneo. Os sites de mídia social foram proibidos e o toque de recolher foi declarado em todo o país. Antes disso, milhares de pessoas saíram às ruas indignadas contra o governo, quando o país entrou em estado de escassez de combustível e alimentos. Pode-se dizer que a economia do Sri Lanka está em uma grave crise. Mais especificamente, em fevereiro, as reservas em moeda estrangeira do Sri Lanka eram de apenas 2,3 bilhões de dólares em relação a janeiro, diminuíram 70%. Com uma quantidade tão pequena de moeda estrangeira, o Sri Lanka só pode importar mercadorias para atender às necessidades das pessoas dentro de um mês. Vale ressaltar que a demanda de importação deste país é extremamente grande, mesmo bens básicos e essenciais como açúcar, grãos e produtos farmacêuticos devem ser importados do exterior. Ao contrário de muitos outros países, eles são autossuficientes em alimentos e bens essenciais produzidos internamente. Devido às baixas reservas de moeda estrangeira, a importação desses bens tem se tornado cada vez mais difícil e escassa. Como resultado, os preços desses produtos básicos aumentaram rapidamente e a inflação disparou. Só em fevereiro, a taxa de inflação atingiu 25%. Em uma entrevista, uma professora do Sri Lanka disse que sua família costumava gastar cerca de 30 mil rupias por mês, o equivalente a cerca de 870 dólares americanos. No entanto, em fevereiro, sua família teve que gastar até Rs 83 mil, o equivalente a cerca de 2.170 dólares. Além disso, o Sri Lanka também enfrenta uma grave escassez de energia, pois o combustível de petróleo também é importado do exterior. As pessoas só podem usar eletricidade por 4 horas por dia. A falta de energia foi tão grande que o ministro da Eletricidade do Sri Lanka teve que instruir as autoridades a desligar as luzes da rua para economizar eletricidade. A gasolina também sempre tem longas filas de pessoas esperando para comprar gasolina. Então, o que levou o Sri Lanka a um estado tão ruim? Na verdade, o problema de um país é sempre extremamente complicado por muitas razões. Mais abaixo serão as principais causas incluídas. A primeira é a crise religiosa. O Sri Lanka é um país com uma economia predominantemente baseada em serviços, em que o turismo é o principal setor econômico. Mas, em 2019, vários de seus cidadãos interromperam sua própria economia. Especificamente, um grupo terrorista que se acredita ser muçulmano organizou ataques à bomba em igrejas e hotéis no dia da Páscoa, matando 269 pessoas, incluindo 45 turistas estrangeiros. Isso levou os viajantes a cancelar imediatamente os voos para o Sri Lanka, porque se sentiam inseguros. Após esse evento, tumultos anti-muçulmanos eclodiram e as casas e propriedades de muitos muçulmanos foram vandalizadas. Claro, os muçulmanos também reagiram violentamente. Isso torna o Sri Lanka mais instável, mais perigoso e menos atraente aos olhos dos turistas. A indústria do turismo foi arruinada, o Sri Lanka perdeu uma enorme fonte de renda. Essa é a primeira causa. Chegamos à segunda causa, que é a pandemia de Covid. Enquanto os turistas diminuíram devido à agitação religiosa no país, o embargo aos voos causado pela Covid tornou o Sri Lanka ainda menos turístico. Sem clientes, sem dinheiro, o Covid também atacou tanto as pessoas quanto a economia deste país. Uma enorme fonte de orçamento continua a ser despejada na luta contra a epidemia. A economia parou a produção para combater a epidemia. O Sri Lanka caiu na pobreza e agora está ainda mais pobre. O governo teve que aumentar os empréstimos externos para gastos. O terceiro é o erro do presidente. Em 2019, Gotabaya ascendeu à presidência. Logo depois, ele cumpriu suas promessas de campanha. Primeiro, ele reduziu os impostos. Segundo a lógica da redução de impostos, o preço das mercadorias ficará mais barato, fazendo com que as pessoas gastem mais, estimulando a economia a se desenvolver mais. Mas essa lógica nem sempre é verdadeira porque o Sri Lanka corta impostos bem a tempo da pandemia de Covid. As pessoas que estão trancadas em casa não podem comprar mercadorias, por mais baratas que sejam. Então, reduzir impostos não faz sentido. Não só isso, mas também tem o efeito oposto. Ou seja, o governo tem um grande déficit de arrecadação tributária. Em seguida, o presidente também prometeu transformar o Sri Lanka em um país industrial orgânico, longe de fertilizantes químicos e pesticidas. Embora isso traga benefícios ao meio ambiente e à saúde das pessoas.
Mas a política de proibir a importação de fertilizantes químicos e pesticidas foi muito repentina. Em vez de lentamente, da noite para o dia, o presidente ordenou a proibição nacional da importação de fertilizantes químicos e pesticidas. Uma mudança abrupta deixou o setor agrícola do país em apuros. O rendimento da safra daquele ano foi reduzido em 30%. Sri Lanka, de um país autossuficiente em arroz, agora tem que importar. Em apenas 6 meses, o governo teve que gastar 450 milhões de dólares para importar arroz. O chá é semelhante. Costumava ser um item de exportação que trazia muita moeda estrangeira para o Sri Lanka. Mas após a proibição dos fertilizantes, também sofreu um sério declínio na produtividade e a indústria do chá foi destruída. E a quarta causa é a China. Disse que a China está usando a diplomacia da armadilha da dívida. A China é o principal credor do Sri Lanka. A China emprestou o Sri Lanka para construir o Porto Internacional de Hambantota, a um custo de 1,3 bilhão de dólares. Mas este porto sofreu uma enorme perda que tornou o Sri Lanka incapaz de pagar sua dívida. Para liquidar a dívida, o Sri Lanka vendeu uma participação de 80% no porto de Hambantota para uma empresa chinesa, em troca do Sri Lanka receber 1,2 bilhão de dólares em moeda estrangeira. Isso faz com que a confiança na gestão do governo diminua. Com as 4 razões acima, o valor da rúpia do Sri Lanka caiu rapidamente. Em março, $1 é trocado por 200 rúpias. Agora, a taxa de conversão caiu para $1 por 326 rúpias. A moeda desvaloriza, as importações ficam caras. Isso causa ainda mais inflação e a moeda continua a se depreciar. A crise econômica foi tão grave que todos os 26 ministros do governo do Sri Lanka apresentaram suas demissões. Finalmente, até agora, a economia do Sri Lanka não pode pagar suas dívidas e declara inadimplência. Um país declara inadimplência. O que acontecerá a seguir? O vídeo termina aqui. Obrigado a todos por assistirem e gostarem. Se você achou o vídeo útil, por favor, dê um like e se inscreva no canal para nos apoiar. Adeus e até mais.